10h08, é o timeline do dia 29 de maio de 2024, ao vivo. Tem uma tentativa de sol não tem, né? Uma disputa, uma briga, algo como peleando. O sol está peleando, tal como os gaúchos, para vencer a barreira de nuvens. Tá com mais cara de que teremos sol. Aliás, agora, neste exato momento, a temperatura é de 15 graus, com uma sensação térmica igualzinha de 15 graus, e o timeline chega junto com o Iguatemi, que, aliás, é ponto de coleta para doações no acesso principal até às 22 horas, até às 10 horas da noite. KTO, no the odds. Ontem perdi com o Inter, mas ganhei na NBA. PUC, mais que uma universidade, impacto positivo na sociedade, e cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. O Jazz vai ser mudado com Racon Consórcios. Estúdio hoje está lotado, tem gente chegando, né? Diga-se passagem. PG e Kelly, bom dia. Oi, Potter, Kelly, bom dia aos nossos ouvintes. Bom Apresente, dia. Kelly, faça as honras. Eu queria fazer esse programa, queria muito, porque eu acho que a gente merece, aliás, eles merecem honras e o destaque que está acontecendo, porque nós aqui do Timeline acreditamos muito na ciência, na academia, na pesquisa, e acho que esse é o momento, pela tristeza que a gente vive, sabemos, mas de destacar um trabalho muito importante que está sendo feito pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o IPH. Nossas referências, né? Na pandemia a gente tinha aqueles que a gente ouvia sempre, né? O Átila, a Natália Pasternak, aqueles que viraram as referências, e hoje eles são as nossas bússolas desse... Mas eu não vou arriscar dizer o nome de todo mundo, eu vou pedir para cada um falar o seu, porque vai que eu faço uma confusão aqui, né? Professor... eu já sei, né? O professor Fernando Fã começa por ti, por favor. Bom, prazer estar aqui conversando com vocês no estúdio, né? Depois a gente ter conversado algumas vezes por telefone. Muitas vezes. E, bom, meu nome é Fernando Fã, eu sou professor do IPH da URGS, já fazem aí quase 10 anos. E, bom, nesse momento eu estou feliz de poder ajudar com o meu trabalho, né? A sociedade do Rio Grande do Sul. Tem ajudado muito. Doutor em recursos hídricos. Vocês se tornaram... O professor Fernando Fã é o novo Átila Marino, a gente estava dizendo aqui, né? Que está no Jornal Nacional toda hora. Todos os dias. Se tornaram referência, de fato, nessa impressionante, crise, né? É impressionante. Tá com a gente também o... Não, os guris vão se apresentar, vamos lá. Vamos lá, nome, chamada aqui, por favor. Bom, eu sou o Rodrigo Paiva, sou professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas também, já faz 10 anos. Também muito feliz que a gente possa estar ajudando aí a sociedade gaúcha com o nosso trabalho e nossas análises. Bom, eu sou o Matheus, sou mestrando do IPH, né? O meu projeto de mestrado é justamente a pesquisa relacionada a previsões de níveis no Guaíba, né? Então, também estou contente que essa pesquisa possa ter ajudado aí a gente, né? Professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson Ruhoff. Eu também sou professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas aí, também mais ou menos 10 anos, né? Entrei aí na mesma leva do Fernando, do Rodrigo, e também estou bastante feliz aí de estar participando aqui no Timeline e contribuir com essas informações todas que o IPH tem passado aí para a sociedade gaúcha. E o professor Fernando acabou de chegar também. Outro craque. Olá, bom dia. Sou Fernando Dornelles, professor no Departamento de Hidromecânica e Hidrologia, também lá do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. O que incomoda esse homem que é... Eu me lembro, sabe o que o professor Fernando vai lembrar? Ele sentou bem aqui nesse estúdio quando a gente fez uma conversa sobre Muro da Mauá. Ele falou argumentos, né, pró e contra. Em 5 minutos, menos, em 2 minutos ele me convenceu que tinha que manter o muro. Ele falou, não tem como, a gente não tem segurança se outro sistema vai dar conta. A gente pensava no muro como uma coisa estética, um muro. A gente achava que era o muro da nossa casa. Pra separar do vizinho, né? Bom, Kathleen tá aqui, Kathleen. Primeira pergunta virá de uma repórter que está acompanhando um tema importante do dia, Kathleen Moreira. Bom, queria ver a opinião de vocês. A gente está acompanhando a questão ali da Avenida Praia de Bela, Borges de Medeiros, Aureliano de Figueiredo Pinto, bem aquela região que tem o prédio do Foro Central, o Corpo de Bombeiros, né, para o pessoal se localizar. Nós passamos ali e está alagado. E o alagamento já vem desde semana passada, quando teve aquele repique do Guaíba, e aí os moradores já começaram a ficar preocupados, tem lixo ali na região, e hoje veio muita reclamação. Nós realmente constatamos que tem mais água ali, tem até uma parte ali no meio que alguns veículos estão com as rodas cobertas, não conseguiram passar aí adiante. Qual foi a explicação que o DEMAI nos deu? Que como houve esse aumento do Guaíba,
o arroio dilúvio ficou sobrecarregado e essa água tem que escoar e é por gravidade, e aí não deu conta ali na região, os bueiros acabam colocando a água de volta e aí a situação não melhora. Só que muita gente está preocupada ali em função do alagamento porque chama atenção. É realmente essa questão da gravidade? Teria alguma alternativa, já que o DEMAI diz que nenhuma casa de bomba atende aquela região? O que poderia ser feito? O que a gente observou foi uma descida até rápida do nível do Guaíba entre segunda e terça-feira, porque estava soprando um vento nordeste forte. Só que ontem e à noite retornou o vento sul até bem forte, por isso que a gente teve uma subida de novo de uns 25 centímetros, chegando agora a 13,93. A gente achava que ontem o PG falou, vai baixar e nós vamos baixar daqui. O vento quando a gente tem um vento moderado, o Guaíba vai variar uns 20 centímetros. Com um vento muito forte, como foi na sexta-feira passada, aí ele variou uns 40, subiu uns 40 centímetros, né? Então o que a gente espera para a próxima semana? O vento sul vai diminuir amanhã, tá? No final de semana, possivelmente um vento norte de novo. E o Guaíba vai descendo lentamente. Então a tendência é diminuir esse problema nessa zona ou em outras zonas baixas da cidade, em que existe essa dificuldade de escoamento, ou eventual retorno, né, por esses bueiros, né? Mas ali o problema qual é, professor? É essa questão da gravidade, que diz pra gente entender, porque ali tecnicamente aquele ponto a gente deve ser bem na rua Praia de Belas ali, né? No finalzinho da Praia de Belas, chegando lá nos bombeiros lá, né? Isso, bem na Aureliano, entre a Borges de Medeiros e a Praia de Belas. O ponto mais crítico que eu vi é ali entre a Edivaldo Pereira Paiva e a Borges de Medeiros, que é bem o prédio do Foro Central. Se vocês não lembrarem, os jornais lembram, né? 2015, que o Guaíba teve 2,94 metros, a gente teve inundações. A rodoviária é o primeiro ponto que começa a inundar, a gente tem algum ponto de retorno por ali, que chega água naquele local, e aqui na Praia de Belas também, ali na região ali do Foro Central, onde tu relatasse ali. Ali eu desconfio que tem alguma tubulação ligada direto no dilúvio que não passa pela casa de bombas. Vindo pela própria Praia de Belas, conectando no dilúvio. Então ali ele dá retorno. Então, lembra quando deu uma subida de água no bairro ali, quando a casa de bombas 16 ali é atendido pela casa de bombas 16. No momento que ela parou, a água começou a subir. O DEMAI diz que não. Eu até questionei sobre isso, porque eu também acompanhei aquela região da casa de bombas quando deu problema no gerador, e daí começou o pessoal a ficar preocupado com a região, mas eles dizem que não. E falam até, eu perguntei se a casa de bombas estava funcionando, se de repente no entorno poderia ter algum reflexo. Eles disseram que a casa de bombas está funcionando, mas que não atende aquela região. O que tem no cadastro do DEP, né, o que eu tenho acesso ainda, umas versões em PDF ainda desse cadastro de rede pluvial aí, tem uma conexão ali. Então, daí saber se está atualizado ou não, se existe ou não, tem que ir a campo daí olhar. Professor, então, só para entender, na prática é o seguinte, a água deveria sair da rua e ir para o dilúvio. Como o dilúvio está cheio, ela está saindo do dilúvio e indo para a rua. Não, ela deveria ir para uma casa de bombas. Toda a região baixa, protegida pelos diques e pelo muro da Mauá, elas estão numa cota abaixo do dilúvio. Então não tem como a água ir por gravidade. Por isso que a gente tem as casas de bomba, justamente para elevar essa água, para a gente conseguir expurgar ela de dentro dessa área protegida. Deixa eu aproveitar essa pergunta para pedir para o senhor, da minha absoluta ignorância de não saber, que o senhor explicasse para aquele mato, ou para um labrador. Eu sempre digo, explique para um labrador como funciona, como disse o Potter. O muro, ele não é estético, né? Ele não é, a gente botou o muro para ficar bonito. O que é esse sistema de proteção? Que tem muro, que tem dique, que tem comporta, que tem casa de bomba? Imagina, a gente é uma cidade que a gente tenta ser invadido pelas águas, a gente tem que se proteger, a gente cria um barramento. É como murar a cidade para evitar que a água entre. Só que ao evitar que a água entre, ela também evita que a água saia. Como é que a gente faz para a água sair? Por meio das casas de bomba, porque a água do lado de fora desse sistema está mais alto, né? E dentro a gente tem cotas, lá no Maitá a gente tem cota 1,5 metro, 1,80 m, 2 metros, e a gente estava com o Guaíba aí a 5. Então, necessariamente essas regiões baixas aí a gente tem que ter o bombeamento. Vou fazer a primeira pergunta daquelas que acho que todo mundo aqui quer fazer. O que a gente tem que começar a fazer a partir de hoje à tarde de obra? Como é que Porto Alegre, aí engata aí, né? Canoas, São Leopoldo, enfim. Eldorado. O que a gente precisa fazer? Eu imagino que sejam obras, né? Eu sei tudo que está sendo causado. Agora, eu quero que vocês todos respondam. E só para acrescentar, Potter, o que a gente precisa fazer a curto prazo? O que dá para fazer para, né, se a gente tiver uma lua cheia daqui a pouco, daqui a 2 meses? Sim. O que dá para fazer agora e o que precisa se fazer a médio e longo prazo também para melhorar o sistema? A curto prazo, a gente tem que recompor imediatamente a capacidade desse sistema, tanto em Porto Alegre como nas outras cidades. Isso significa?
Levantar a comporta. Levantar as comportas. Botar no zero de toda a novo. manutenção, né? Estar preparado para um fechamento das comportas com adequada vedação, recompor as casas de bombas. E por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui. Todo mundo que dirige aqui, todo mundo já furou o pneu uma vez na vida, né? Só que não é todo dia que a gente fura o pneu. De repente eu já furei 3 vezes o pneu na vida, ou seja, é na média uma vez a cada 10 anos, né? Só que se eu furar o pneu hoje, eu vou imediatamente, vou estar preparado com o step, vou trocar, sei trocar, mas no mesmo dia ou no dia seguinte eu vou na borracharia colocar o Deixa pronto. porque eu posso furar amanhã de novo. É exatamente a mesma coisa. Tá, mas é consertar algo que não nos protegeu ou que não nos protegeu porque falhou? Se tudo estivesse funcionando perfeitamente em Porto Alegre, a gente estaria salvo da quantidade de água que caiu, na velocidade que caiu. Se tudo não perfeito. tivesse fresta. Tudo perfeito. Absolutamente tudo funcionando. Com a manutenção tipo assim, em dia. faz de conta que a gente é Noruega, Oslo. Tudo funcionou. A gente teria ou não teria água dentro da cidade? Risco zero não existe. Né? Professor, aqui mais perto. Existe a chance, mesmo com tudo em dia, tudo funcionando, a gente tem que a gente conta com a chance desse sistema falhar, assim como a gente tem barragens, né, em grandes empreendimentos hidrelétricos. Não, eu tô falando assim... Pega o da Kathleen, que daí um responde nós vamos pro ficar assim, outro. Não, é que assim, a minha pergunta é mais do que isso. Eu sei que tem imagina falha zero. A minha pergunta é, nós estamos protegidos com o que tem em Porto Alegre? Sim, se ele perfeitamente funcionando. funcionar, o projeto, ele foi projetado, foi desenvolvido para isso mesmo, para a gente não ter prejuízos. Do jeito que ele está agora. Então é só reformar. Só reformar. Ele atingiu a cota dele de coroamento, a cota 6 metros não foi atingido pela cheia, né? Ele ficou dentro daquela margem de segurança. O critério de dimensionamento dele foi a cheia de 41, mais uma borda livre de 1,25 m. Então a gente não chegou nesse, ele não extravasou, não passou por cima do dique, então ele protegeria. Foi pelas falhas. Eu vou entrar nisso ainda, mas como tem um chamado da Lisiele Zanchettini, nós vamos perguntar de cara. Vocês se preparem que hoje vai ser aqui uma entrevista coletiva e exatamente. Eu usar que era bomba, mas não dá para usar esse termo mais agora porque a gente está precisando das bombas e a Lisiele está acompanhando uma parte de bombas que está sendo feita, um trabalho em Canoas para drenar, para escoar a água. Lisi, conta pra gente, você tá em imagens também, descreve onde é que tu estás e o que está acontecendo, por favor. Oi, Kelly, eu falo de cima do dique do bairro Matias Velho, não sei como é que está o meu sinal e também o sinal de imagens, porque o pessoal está trabalhando aqui com diversos maquinários para tentar reconstruir, houve um rompimento ao fundo. Pode-se enxergar a casa de bombas número 6, que fica aqui no bairro Matias Velho, que houve um rompimento atrás dessa casa de bombas, que fica no dique. Aqui atrás de mim, o pessoal está trabalhando com maquinários, porque logo mais chega os caminhões que vão colocar em cima, aqui nessa parte do dique, as bombas da Sabesp. São 4 bombas da Sabesp que vão ajudar a drenar. Atrás de mim, vocês podem observar a rua Curitiba. Aqui no bairro Matias Velho, segue totalmente inundada. Não tem condições de circular nesse local ainda, Kelly, Potter, IPG, os nossos ouvintes podem acompanhar nas imagens, o cenário é de destruição, mas o que eu quero trazer aqui é isso, as 4 bombas da Sabesp que vão ajudar a drenar essa água aqui do bairro Matias Velho vão começar a ser instaladas logo mais. A expectativa é de que até o meio-dia acabe essa reconstrução do dique, e aí sim o pessoal possa começar a instalar as 4 motobombas. É o único jeito, é bombeando com estrutura que vem de fora, porque não deu conta, e depois a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer. Mas eu digo para agora, porque tem gente que a gente está falando de gente que ainda está completamente inundada, alagada, que não consegue voltar para casa. É aquilo, a gente depende dessas zonas baixas, a gente depende exclusivamente de bombeamento, porque os rios ainda estão altos, né? O Rio dos Sinos está alto, o Guaíba está alto ainda, a gente está na nossa referência antiga acima da cota 3 ainda, né? Então, se em 2015 a gente já teve esses problemas, né, das regiões baixas, a gente já ter essas entradas de água e depender do bombeamento, então isso aí depende. Então as casas de bomba tem que estar com energia, tem que estar funcionando a pleno, né? Se elas não estão, a gente está com essas bombas volantes aí, as bombas da Sabesp, né? São bombas de grande capacidade que... É que vocês falaram pra gente, né? Potter, não, todos os sistemas falharam, né, professor? Então, a Lisiele mostrou agora Matias Velho ali, Canoas, tem problema no dique. Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre, deu problema no dique. Comportas. O sistema de contenção de cheias teve problema nas comportas, exato. Não, só o muro funcionou. O muro em si, o muro em si funcionou, os portões não funcionaram. E aí a água... E acho que o professor Anderson falou isso, né? Uma das coisas
coisas a curto prazo. Fundamental é vedar aquele espaço que fica entre as comportas e o muro, porque estava cuspindo água pelas frestas. É uma coisa, aparentemente, a gente que é leigo olha e acha inadmissível mesmo. Acho que vocês também acham. Exatamente. Houve um problema generalizado de falta de manutenção, porque todos os sistemas falharam, né? Não foi só o da Mauá. Falta de manutenção ou força da água, uma força tremenda que fez falhar. Teve um pouco também de não imaginar o cenário de começar a inundar dentro e as casas de bomba funcionar com água alta, né? Vocês falaram pra gente isso, né? Que casa de bomba não é feita pra inundação, né? É feita pra chuva. Exato. Ela pode até ser feita, né? Ela não era feita, Não era. né, para esse cenário. E até Mas existe casa de bomba feita pra inundação? A gente poderia adaptar elas em algum lugar do mundo para elas funcionarem num cenário de águas altas dentro da cidade, que na verdade está sendo feito agora, né? O DEMAI está adaptando ela para funcionar. Fazendo o quê? Isso, Tipo, professor, bota o motor lá em cima, impermeabiliza, não sei, eu leio. Isso aí, sobe um O que andar. está sendo feito agora, eles estão fazendo uma ensecadeira, que é uma estrutura para não deixar entrar água dentro, e estão energizando de um jeito diferente do como elas eram energizadas anteriormente. Um mini dique, exatamente. Para as bombas. E estão energizando, por exemplo, com um gerador, né? Então, a gente pode-se pensar nesse tipo de solução, ter gerador em todas as casas de bombas, ou ter uma alimentação diferente, né? Eu só quero falar que eu comecei a ficar... Possivelmente. Mas é porque se as casas de bomba... Olha, possivelmente essa solução... seria mais cara do que simplesmente ter boas comportas vedadas. É isso que eu ia dizer, porque as casas de bomba, claro, agora está se pensando, né, professor, em elas não inundarem, mas não era para inundar se não tivesse passado a água pelo sistema de contenção. Ela não inundaria. Na verdade, isso foi até uma surpresa para nós, porque enquanto a gente estava na quarta-feira, terça-feira, fazendo as primeiras previsões, né, de que o nível ia subir muito, né? Aí eu lembro que foi na quinta-feira à noite que a gente começou a colocar a hipótese. Dia 2. Quinta foi dia 2. Isso, dia 1º é feriado, quarta, dia 2. Então a gente já tinha previsto que ia ser necessário fechar comportas, etc. Mas em princípio não ia superar os 6 metros do muro. Não ia passar por cima. Mas a gente pensou, mas e se superar? E se além disso houver uma falha no sistema? Porque não estava na nossa hipótese. Foi por isso que a gente viu, vamos ver os mapas, onde seria atingido, porque seria um tempo muito curto para uma população de 150 mil pessoas ter que se deslocar. Não, professor, só um pouquinho. Tudo isso foi porque as comportas falharam? Porque elas alagam as casas. Porque quando passa por ali, alaga a casa de bomba? Não só as comportas. Por quê? Porque teve uma casa de bombas que acho que fica na frente da comporta 3, se eu não me engano, que a água retornou pela casa de bombas. Vocês lembram? Aquela que eu tava lá. Eu tava lá. Isso. Na sexta-feira de manhã. Aquela não é Sepúlveda, aquela é a Rua das Dores ali, Isso, né? na frente da igreja. O PG estava exatamente ali na hora que ela começou a cuspir. Cara, o que cuspia de água era uma coisa assustadora. Isso, exatamente. Então ali no caso não é uma questão de comporta, é uma questão... Teve um refluxo, né? Um vaso comunicante que veio por dentro da casa de bombas e daí, no caso, a casa de bombas falhou. A proteção, a vedação que a casa de bombas deveria ter, ela não foi eficiente e a água retornou por ela. Isso também é falta de manutenção ou é um problema de projeto original daquela casa de bombas ali? Bom, eu estudei um pouquinho os projetos pós-evento, né? E teoricamente tem que ter uma comporta que veda e não permite que a água retorne ali. E essa comporta, ela tem que ter manutenção para evitar que isso aconteça. Professor? Eu não vou saber dizer com precisão para ti agora, que é porque eu não trabalho no DEMAI, né? Mas, olha, eu posso dizer o seguinte, se eu fosse responsável por essa casa de bombas, eu teria cuidado com muito carinho dessa comporta para não... Dessa comporta, no caso, dessas anéis de vedação. Primeiro tema de casa, então. As casas de bomba vão ter que ter uma comportinha para já era para ter, né? Pelo que o professor está dizendo, né? Os projetos, em princípio, eles são... Eu não vou usar essa expressão perfeito, que nada é perfeito. Mas eles, em princípio, dariam conta de todo esse alagamento que a gente viveu na cidade. Só que por falta de manutenção, falta de cuidado continuado, que é um problema que a gente sempre diz, né, Kelly? Inaugurar é uma beleza. Adora inaugurar, né? as coisas, mas não tem uma verba a longo prazo para manter essas coisas em pé. Foi a mesma coisa que ocorreu nesse sistema, né? A gente chegou a citar aqui, alguns especialistas falaram isso aí, que teve uma obra interessante em Porto Alegre, que foi a limpeza, né? Tem outro nome, né? Na área de desassoreamento do dilúvio. Do dilúvio, né? Se provou que se ele tivesse lotado com aquele lixo inacreditável, né? Alagaria a Ipiranga, e aí eu não sei com quantos mais bairros de Porto Alegre ficariam embaixo d'água. Não tô louco, né? Não tô louco. O faz sentido isso que o Fausto está dizendo? Lembro de milhares e milhares de pneus. Principalmente no dia que choveu forte em Porto Alegre. O repique. Não, na quinta-feira passada que choveu forte em Porto Alegre. Isso que o dilúvio ficou alto, né? Tinha aquela imagem lá da Cristiano. Isso poderia acontecer também no Gravataí, no Caí, no Guaíba aqui? A gente também limpar
se tivesse desassoreado esses rios, teria melhorado a situação. O desassoreamento ele é indicado quando a gente tem rios retificados, como é o caso do dilúvio, né? E rios pequenos, onde a gente teve uma alteração da mudança do uso do solo na bacia significativa. A gente tem uma bacia urbana. Não é nenhum deles, então. Não é nenhum deles. A gente tem esses rios aí, o uso do solo, quando a gente olha, é muito mais rural ou natural do que de cidade, né? Quando a gente tem uma cidade, sim, a gente tem produção de sedimentos que é diferente da condição natural. Mas tem lixo ali dentro do Guaíba? Aqui tem. No Guaíba também tem. Mas olhando, a gente não pode olhar só o leito do rio, onde a gente está na beira do rio. A gente tem que olhar a bacia inteira. Que a minha imaginação, eu imagino que os rios vêm... Bom, eu imagino não, vocês contaram isso pra gente, né? Parou em Porto Alegre. Todos descem e param em Porto Alegre. Nesse caminho eles causam devastação, como eles causaram em todas as cidades, e eles param aqui. Se tem um monte de lixo ali, ele fica mais alto. Eu tô louco ou não? Se eu botar um monte de lixo dentro de um balde, vai ter mais água dentro do balde, né? Mas ele levou também muito lixo. Ele levou também. Posso fazer umas considerações? Claro. Todas as nossas perguntas são idiotas, tá? O senhor viu, professor, que aqui é que nem o sala de redação. Se não pegar o espaço no ar, não fala. Então vocês têm que... Quem quiser falar, tem que pegar o espaço, porque... Nós somos 3 que falamos muito, vocês já perceberam. Quem falasse agora? Deixa o Rodrigo falar, depois eu vou falar, tá? Não, por exemplo, desassoreamento, uma dragagem de um rio grande, né, como o Rio Guaíba, os outros, eles requerem estudos, né? A gente teria que realmente fazer a simulação, ver qual que seria o impacto disso. Mas contribuiria? É porque todas essas coisas que a gente está falando, na área ambiental, na área dessa cheia, é como se fossem, digamos, eu fiz uma receita para ti, e não ficou muito boa. Tô gostando das tuas metáforas aí, eu tô entendendo tudo. Mas, por exemplo, alguém pode dizer, é porque tu colocou muito orégano, mas de repente eu coloquei 1 quilo de sal. Então a culpa é do sal, entendeu? Entendi. Não é da outra parte. Então a gente tem que fazer essas simulações para fazer essa dosagem, né? Não dá para... O que é significativo? Bom, se me permitem, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da dragagem, mas eu vou começar lá do Taquari Antas, porque a gente teve cheia lá importante também, a gente está ouvindo, falar sobre isso da também. Região, né? E lá se falou muito sobre a dragagem, mas teve locais que o rio subiu 10 metros, 7 metros. Como é que tu draga 10 metros, 7 metros? Provavelmente vai ter uma camada de areia de alguns metros, depois vai ser rocha. E não dá para dragar só na frente da cidade. Não dá para fazer um buraco na frente da cidade, a água vai ocupar esse buraco, não vai fazer diferença nenhuma. Então tem que dragar o rio lá de cima até aqui embaixo. Então vocês imaginem, eu dragar 7 a 10 metros com rocha, explosivo, detonando tudo, todo o caminho até aqui embaixo. Então assim, por exemplo, dragagem do Rio Taquari me parece uma opção das últimas a serem tomadas para diminuir cheias lá. Deve ser caríssimo, né? O dilúvio foi 30 e poucos milhões. Não seria a solução, tá? Então talvez a gente tenha que olhar para outros lugares. Agora eu vou falar do Guaíba, tá? Eu li os estudos que foram contratados pela Secretaria de Meio Ambiente, já faz alguns anos, acho que foi 17, 18. E nesses estudos eles falaram o seguinte: todas as areias que descem dos outros rios, elas ficam presas no delta do Jacuí. O que é uma coisa que é óbvio, o delta do Jacuí são ilhas, né? Então as areias chegam e depositam ali, por isso que forma essas ilhas o delta. E não entra tanta areia normalmente para dentro do Guaíba. Então eu, com base nesses estudos, tá? Eu não espero que a gente tenha um grande assoreamento do Guaíba. E como o Fernando Ornelis falou, o Guaíba tem velocidade bem alta, né? Foi medida velocidade de 4 metros por segundo, que para um rio é altíssimo. E é capaz de transportar muita coisa embora também. Então, com base nesses estudos e nesses números, eu não esperaria que o assoreamento do Guaíba fosse uma coisa relevante, assim, para aumentar a cheia de forma significativa. A velocidade é desses 4 metros de água, do solo até a beirinha. É a onda, é uma velocidade média. Uma só. É a velocidade com que a água tá descendo. Sim, mas ela vai toda, não corre mais em cima, mais... Não, no meio é mais rápido e nas margens é mais devagar a água. Que é a discussão de você se é lago ou rio, né? Que é a nossa discussão que a gente pode entrar depois, né? Aliás, 10h32, no próximo bloco, eu tenho que fazer PG, desculpa, a gente quer respostas para o futuro, né? Não só de consertar o que está estragado. Já voltamos. 10h36, de volta com o Timeline, junto com cartórios de protesto, PUC, KTO e Iguatemi. O PG tinha uma pergunta. Aliás, temos ainda respostas das primeiras perguntas. Enfatiza, PG, por favor. Eu tenho 77 perguntas. Mas primeiro eu queria falar sobre as bombas, né? Que estão chegando, vieram da Sabesp, a Petrobras trouxe bomba e os arrozeiros emprestaram bombas, enfim. Era para ser assim? Porque uma coisa que a gente se questiona o tempo todo é, por que a gente não tem bomba aqui? Não era para ter um plano de precaução para esse tipo de situação? Queria que vocês comentassem sobre isso. Precisava trazer de fora? Não era coisa que a gente tinha que ter em casa? Seria interessante a gente ter uma espécie de plano de ações emergenciais
para quando as coisas dão errado, quando a gente tem eventos extremos, né? Por exemplo, no contexto de barragens, de reservatórios de hidrelétricas, eles já têm um plano de caso romper tudo que vai ser feito, quem vai evacuar, né? As pessoas já estão avisadas, etc. Tem protocolos. Então eu acredito que a gente deveria melhorar tanto para as cheias naturais, né? Especialmente onde tem sistemas de proteção. Se falhar alguma coisa, saber exatamente o que... Tá, a resposta é sim. Por que essa BESP tem a Corsã, não tem, por exemplo? Eu fiquei por que não tem aqui mais pertinho, né? Por que tem que vir lá do... Até os arrozeiros fizeram um trabalho, né? Não, mas daí eu acho que é natural, né? Quando acontece um grande desastre, as pessoas de outras regiões se mobilizam para tentar porque ajudar de alguma forma. São Paulo alaga mais que Porto Alegre? São Paulo tem muito alagamento. Mas eu acho que essas bombas que estão vindo da Sabesp, elas não foram usadas lá na seca de 2014, 2015. Eu acho que tem a ver com o Cantareira, que eles tiveram que tirar a água de uma zona que não era possível atingir. O volume morto. Pegaram essas bombas e usaram incrível, O ao volume contrário. morto dos reservatórios. É a falta de água, ela existe para falta de água. Aliás, tem estiagem esse ano ainda, né? Não, mas a pergunta do PG, eu vou insistir. A gente tem que ter agora que a gente viu que deu uma coisa desse tamanho, a gente tem que ter essas bombas aqui para caso de acontecer de novo? Eu não sei se exatamente as bombas, mas tem que ter os planos, né? Sim, um plano engloba ter bombas, certo? A gente vai ter que ver um plano para se Só é que talvez tendo o plano... Não, eles a podem gente teria até feito outra ação que nem seria necessária. Só acho que no plano, tudo bem até contar, saber que a gente tem muita lavoura de arroz aqui por perto, no plano pode estar especificado, ó, a gente sabe que tem tantas bombas num raio de tantos quilômetros e a gente, quem são no os momento... donos da bomba, como Aquele Excel, transportá-las. né? A planilha do Excel. Aconteceu. Fazemos tal É coisa. que, Fernando, aconteceu o seguinte, né? A gente teve problemas com as estradas, então a gente não conseguiria trazer uma bomba de outro lugar, né? Olha o tempo que demorou. Então tem que pensar isso também. Na verdade, ela Tem que teria que estar em Porto Alegre, né? Porque isso ficou muito claro, né? Quando um evento dessa magnitude acontece, dá muito problema em muito lugar ao mesmo tempo. Então a preparação tem que ser muito mais forte. Tá, deixa eu uma pergunta que ficou lá atrás, tá? Que é importante porque estão nos cobrando aqui. Que tipo de obra nova precisa ser feita? Nessa região inteira aqui que recebe a água de todos esses rios. Aí entra, claro, a região metropolitana. Que tipo de obra tem que ter? Professor Anderson, você estava falando sobre curto e médio prazo, né, professor? Curto prazo, arrumar o que nós temos. E médio prazo, que talvez seja o que as obras que o Potter se refere. Pra gente se sentir mais protegido. Quem começa? Eu acho que não somente obras, assim, mas uma das questões talvez é fortalecer o sistema de monitoramento. Porque o que aconteceu foi o seguinte, né? Nesse evento extremo, muitas estações, né, hidrometeorológicas, elas simplesmente falharam. A régua foi, professor. A régua Eu tô indignado com o negócio da régua, que nem a régua. A régua se foi. Exatamente. Então, assim, acontece em chuva, né? Por exemplo, a gente está falando bastante da capital, mas o interior, né, tem vazios de medição, por exemplo, que as pessoas não sabem, não tem uma medição oficial de quanto está chovendo. E isso acaba, assim, sendo uma grande bola de neve, porque muitas estações falharam, né, da própria medição do nível dos rios. Então, quando o Rodrigo, o Fernando e o Matheus faziam as previsões, por exemplo, não se sabia muitas vezes qual era o próprio nível do rio. Então, e por que a gente precisa saber que chegariam aqui em Porto Alegre? Por que a gente... Eu sei a resposta, mas gostaria que o senhor explicasse para o labrador. Claro. Por que a gente precisa saber a medição do rio lá em cima? Rio das Antas. Porque na verdade todas essas águas, por exemplo, elas vão drenar aqui para Porto Alegre. Então elas vão passar, né, pelo Vale do Taquari, né, pelo Jacuí, vão chegar aqui em Porto Alegre. Isso vale para o Pardo, isso vale pro Caí, pro Sinos, né? Então é importante que a gente não olhe... Saber o número de águas que está chegando. Mas aí, professor, chegaram, as águas chegaram. E aí? Não, primeiro tem que ter esse sistema, já não tem nem isso. Isso eu entendi. Eu quero mais respostas. Porque só finalizando aqui, isso acho que é importante porque isso permite que a gente tenha alertas efetivos. Então, por exemplo, vai chegar tanto, o nível do Guaíba vai chegar a tantos metros. Então, assim, a gente recebeu várias mensagens, digamos assim, olha, eu saí porque vocês divulgaram o mapa que a minha cidade, a minha rua ia alagar. Se choveu tanto lá em cima, o pessoal do centro de Porto Alegre tem que ficar alerta, porque daqui a tantos dias vai acontecer. Tá, e a água que chega aqui, como é que a gente faz para lidar melhor com ela? Bom, eu acho que a gente tem que separar situações. Tem cidades que têm já a estrutura de proteção. Porto Alegre já tem, a gente tem que recompor ela imediatamente. São Leopoldo tem. O DIC foi pro saco. Eldorado não. Aliás, já tinha aviso São Leopoldo para aumentar o DIC meio metro, que não bastaria, né? Isso, então São Leopoldo, Canoas, é questão de avaliar se não vale a pena a gente não só consertar alguma parte danificada, né? Talvez erguer um pouquinho esse DIC. Inclusive a gente
propôs ali no IPH critérios para reconstrução baseada em mudança climática, que seria para recalcular esses diques, né? E talvez aumentar eles, tá? Essas cidades que tem. Cidade que não tem, Eldorado. Não tem, né? Eldorado, mas tem projeto em Eldorado, né? Então, de repente, instalar em Eldorado, Teve de uma fato... notícia na Folha de que o governo Leite tentou colocar no PAC e o governo federal Cerca de 350 milhões uma obra, para né? fazer esse sistema. Um aí. sistema de proteção a Eldorado. Que protegeria também Porto Alegre de uma maneira, né? Enfim. E avaliar se não tem que mudar um pouquinho o projeto também em função de mudança climática ou de Eldorado, de repente fazer um pouquinho majorado, né, nessa situação. Então, essas são a situação das cidades que têm infraestruturas. Então, essas a gente recompõe e melhora elas. E as cidades que não têm, não vale a pena, do meu ponto de vista, e em geral do ponto de vista da pesquisa científica, tu inserir estrutura de proteção. Mussum, por exemplo, se tu tem a opção de não reconstruir mais naquele lugar. Porque isso é uma solução de maior convivência com a natureza, né? Tu deixa aquela área que é da água, onde a água passa e destrói, tu deixa pra água. Tá, mas Matias Velho, por exemplo, mas Matias Velho tá em Canoas, numa área protegida pelo DIC. Então ali vai ser a manutenção e melhoria do DIC. Isso vai proteger o Matias Velho. Mas na região dos vales, isso eu achei interessante, Jacob, só para concluir. O senhor acha que as cidades não podem voltar para os locais em que elas estavam? Essas regiões, essas zonas inundáveis, deixa para serem inundadas ali, e essas cidades vão para onde? É 30%. O prefeito Mussum falou, o prefeito Matheus, 30% da cidade, que é essa área que tu estás dizendo, professor, ele disse que aquela área vai ter que ser uma área alagável. Um parque, isso. Né? Que não tenha pessoas morando. Bom, eu estive discutindo com a Bruna, que é a primeira-dama de Mussum, né? E ela também é hidróloga. E ela estava me explicando que em Mussum já ninguém reconstrói aonde a água destruiu. Por quê? Porque é muito perigoso, a água pode destruir de novo. Tá? Nas áreas que a água atinge, bom, essas áreas ainda são ocupadas e convive-se com a cheia. Quando vem a cheia, tu sai, retira tuas coisas. E por onde é que vão as pessoas? Bom, Mussum já tem uma expectativa de que algumas pessoas vão se mudar para outras cidades e eles estão buscando áreas para as pessoas que vão seguir residindo na cidade, para elas morarem nessas regiões, mas tem que ser áreas que não podem ser nem atingidas pela inundação e nem onde escorrega, né? Porque não pode esquecer que tem um escorregamento também. Exatamente. Então eles estão mapeando a cidade e verificando quais seriam áreas desse interstício para eles poderem ocupar. Que difícil. Deixa eu pegar o gancho dessa história de reconstrução, infraestrutura e as mudanças de parâmetros, né? O IPH vem trabalhando nisso nos últimos dias também, de pensar novos parâmetros para o Rio Grande do Sul, porque não dá para construir com parâmetros antigos, já que tem mudança climática, novos índices, novas cotas atingidas, tá? Lá em 41, quando os caras perceberam o dano, a destruição, pensaram, vamos fazer um muro no centro de Porto Alegre com uma sobra de 1,25 a partir daquela cheia. O muro agora com 6 metros, tem que se considerar essa cota de 6 metros, que inclui muro, comporta, dique, ser alterada também, porque se a gente jogar 1,25 agora sobre a última cheia, vai dar acima de 6 metros. Se a gente fizer o que eles fizeram em 41, que é colocar 1,25 de sobra, o muro não segura mais. Então, temos que considerar que Porto Alegre pode ter uma cheia acima de 6 metros que passaria reto pelo Guaíba? Exatamente. Então, a gente acabou de terminar um estudo no IPH, que foi feito pela Agência Nacional das Águas, que faz essa avaliação do impacto da mudança climática para as próximas décadas no Brasil inteiro. E mostra que é justamente o Rio Grande do Sul onde o mapa fica marcado, que é onde a gente teria um aumento da magnitude e da frequência dessas cheias extremas. Por isso que a gente publicou essa nota, que eu até te enviei na segunda-feira, que coloca esses novos parâmetros. Diz que, por exemplo, as vazões dos rios a gente deveria aumentar nos nossos projetos em 15% ou 20%. Né? E os parâmetros de risco também a gente deveria adaptar. Com base nessa recomendação, uma primeira avaliação seria justamente recalcular esses parâmetros para Porto Alegre. E um ponto importante olhar isso daí, né, que sempre o investimento em proteção ele tem que ser compatível com o que ele está protegendo. Se o prejuízo for muito grande, a gente vai estar mais disposto a investir mais em fazer um sistema, né, numa cota mais alta que vai proteger mais. Faz sentido pensar que uma cheia futura pode ultrapassar 6 metros, pode ultrapassar o muro. Sim. Não existe nenhum limite físico para isso. Não, saiu sim ao natural. Sim.
Sim, então vocês defendem que o muro fosse maior. Que o muro, em vez de 6 metros, como tem hoje, na verdade ele tem 3, né? Porque é 3 para baixo e 3 para cima. Ele tivesse, sei lá, mais um. Ou tem um sistema antes do muro? Então a gente sai da uma discussão de não muro para uma discussão de aumentar o muro. Não, Kelly, só porque Não existe, não existe uma obra que a gente faria que antes do muro que porque resolveria. então, importante, tu tá muito por dentro disso, a Kelly também, né? Tem a obra do cais, né? E a obra do cais aumentaria aquela arquibancada na frente lá, né? Ainda teria uma Parte móvel. parte móvel de ferro. Achei isso, né? Tinham quatro propostas. Né? Isso. Algumas delas eram plataformas instaladas e fixadas no chão. Tá. Ou uma que tu enchia com água do próprio Guaíba. Tu botava uma bomba com a mangueira e enchia ela com água. Só para traduzir pro nosso ouvinte, que talvez não para depois derrubar o muro. Potter. Qual que é o problema disso? Só para traduzir para o nosso ouvinte, né? Essa proposta de revitalização do cais, ela substituiria o muro por um outro sistema de contenção de cheias que ficaria entre o Guaíba e os armazéns, né? Ou seja, passaria a proteger também os armazéns, que hoje não são protegidos, e o muro derrubaria para haver uma integração entre o centro histórico e o que é muito Cais Mauá. óbvio, porque os armazéns seriam utilizados para ter o shopping, para ter o que se propõe a ter ali, né? Os empreendimentos. Só que qual que é o problema de alguma dessas propostas, né? Elas previam uma parte desse sistema ser um dique móvel, né? Que seria montado durante a subida das águas, né? E isso num comprimento muito longo. Sim, quilômetros e quilômetros. O que aconteceu? A maior cheia que a gente conhecia, de 41, durou uns 10 dias essa subida das águas. Essa de 24 foi muito rápido, foi em 2 dias. Exatamente. As pessoas realmente se deram conta em um dia. Tá, mas aí... Então não haveria tempo hábil, não houve nem tempo hábil de fechar as poucas comportas com a vedação adequada. Imagina montar todo um sistema grande. Ou seja, e além disso, se isso acontecer daqui a 10 anos... Desculpa, professor, a gente precisa de 3 dias para fechar uma comporta? Na verdade, foi uma subida de 2 dias. Na verdade, foi um dia, mas quantos dias a tomada de decisão para uma comporta tá levantada? Eu acho que uma manhã é o suficiente, né? Sim, acho que sim. Foi como foi feito, né? Foi na manhã de quinta-feira. Tá falando de montar o sistema móvel, que são mais de 3 quilômetros, né? Na proposta da revitalização do cais ali, são 3 quilômetros. É que o cais só existe, o cais só existe se tiver uma proteção antes, que senão não vai existir, porque senão vai encher de água todo o shopping, sempre quando tiver uma cheia. Né? Aí depois derrubaria o muro. Então o que vocês estão falando pra gente é que esse sistema é muito perigoso. Ele é perigoso, porque a operação dele tem que ser muito ágil. A gente tem que estar preparado para, de uma hora para outra, montar isso numa manhã. Sendo que talvez a gente faça esse treinamento nesse ano. Pode ser que demore para acontecer uma cheia como essa. Pode ser daqui a 10 anos ou 15. Todo mundo esqueceu como fazer, esqueceu onde está guardado essas coisas. E aí depois não sabe montar mais. Acabou de acontecer, né? Porque a gente nem lembrou que talvez tivesse uma fresta na comporta. Especialmente porque acho que a gente não tem a cultura, né, de prevenção. E as pessoas têm que ter noção do risco, por exemplo, que estão expostas, né, com essas cheias. Então, esses eventos, por exemplo, lá de montar, né, esse sistema de proteção, de fechar as comportas, ele deveria, né, ter um sistema de treinamento anual para exatamente verificar, né, que, olha, está funcionando. O pessoal fez esses testes. Eu vou perguntar para vocês, foram feitos testes no muro para ver se a comporta fechava, se tinha fresta? Eu não tenho conhecimento, né? Eu sei que foram fechados algumas vezes desde 2015, mas em situações emergenciais, né? Quando teve a elevação do Guaíba em 2015. Para funcionar, não para treinar. Para funcionar, não para treinar. Então, eu de treinamento e dessa cultura de prevenção, eu não tenho conhecimento. Isso mostra como uma ação muito importante é a gente manter esse evento na memória das pessoas. Exatamente. Né? De alguma forma, todo ano a gente tem que estar relembrando. Eu não sei qual ação, né? Outra coisa maluca não é agora que tem que fechar as comportas. Daqui a pouco tem que fechar, né? Tem que fechar. E aí, só que arrancaram uma comporta e aí a comporta... Eu não entendi. Tira uma comporta, parece que a impressão que eu tive é que ela vai fora e tem que trazer outra. Isso porque eles arrebentaram, eles não abriram, né? Aquela ali debaixo do exército. Assim, não é cabe muito bem o que o Rodrigo falou, né? Furou o pneu hoje, tu já vai logo consertar, né? Pra ele ficar pronto pro próximo furo. Claro. Ainda mais porque a gente tá num ano diferenciado. Assim. Já tá, no ano passado, a gente tá no El Niño e a temperatura global está elevada. Então, ao acontecer aquelas 2 cheias grandes em setembro, depois novembro. Em novembro. Isso, setembro, novembro. Já em junho, julho também teve. Antes em Cará também tinha teve tido. Também em 16 de janeiro, se eu não me engano, aquela chuva, aquele vendaval. Né? O vendaval. Então, São a gente já estava num ano diferente. 4 eventos.
Então, aconteceu essa, a gente continua nesse ano que está diferente. Sim, tinha Pode alertas. ser que a gente tenha... Agora, deixa eu Daqui pegar a um 2 gancho meses. do Rodrigo. E também uma mudança da estrutura para uma estrutura móvel depende de ter um sistema de previsão. Que o estava sendo Anderson falado tava antes. falando. Isso, exatamente. Porque a móvel precisa mais tempo para montar, né? Tem que se antecipar isso. mais. E agora eu vou dar, deixa eu não dar é um passo botão atrás. que tu aperta e faz zzz, não. Não é. Tu É tem seres que levar humanos um monte de carregando. gente lá Então desiste e do projeto. montar. Pode ligar pros teus amigos lá do projeto. Mas deixa... Pode cancelar o projeto. Eu tô falando sério, PG. Já era. Não, se nós precisarmos de seres humanos pra lá pegar um monte de placa de ferro em 3 km e botar lá, desculpa, caiu o projeto. Acabou o caso. Mas a comporta é isso, tem que ir lá, as pessoas vão lá e fazem o negócio, empurra e daí depois vai o povo do saco de areia e tal. E não deu. Mas não que- funcionou. Mas mesmo Tá, as tecnologias falham. Por isso que as Isso, pessoas isso. têm que estar As muito pessoas têm que preparadas. estar- A Mas aqui, capacidade professor, está nas fala. pessoas. Por isso que todo mundo tem que estar treinado para essas coisas. Por isso que a gente insiste muito na gente fortalecer toda essa cultura de prevenção. Professor, o senhor tira um ponto. Tá, o ponto que eu quero trazer é que a gente já deu o corte do pode passar dos 6 metros, todo mundo disse sim, né? Né? Agora, mas não estamos falando que é para aumentar o muro, tá, gente? Porque as estruturas de proteção, elas podem ser diversas. A gente poderia ter, por exemplo, uma medida que vamos ter um seguro contra cheias. Em toda a região que pode ser afetada. De caso passe dos 6 metros, esse seguro vai cobrir os prejuízos. Então, não necessariamente as medidas vão ser sempre estruturais. Deixa eu Mas aí fazer o senhor me assusta, porque aí a água vai chegar. Eu não quero mais que a água chegue. Não, assim, gente, a gente está falando de um evento muito raro, tá? Não passou dos 6 metros nunca pelos nossos registros, tá? E talvez vá passar uma vez a cada 10 mil, 20 mil, cada 100 mil anos. Então, é realmente uma coisa muito rara de acontecer. O que a gente espera, e isso vai acontecer com certeza, que de novo vai passar da cota 3, da cota 360 agora. Que é a nova. Que é lá da nova regra. no gasômetro, e que vai chegar nos 4, 5 de novo, e a gente depende dessa proteção do muro. Isso vai acontecer com mais recorrência. Deixa eu dar uns passos atrás e fazer uma pergunta que linka com o que o PG tinha perguntado e casa de bomba. Se as casas de bomba tivessem funcionado, porque de 23, hoje é dia 29, né? Só tem 11 funcionando. Teve um momento que só tinha 4. De 23, tu vai jogar uma Libertadores, tu bota 2 jogadores e não bota o goleiro. É óbvio que vai dar problema. Se elas tivessem funcionado, a gente não teria alagado a cidade. A gente tem 1 minuto pra responder. É que entrou muita água pela comporta que rompeu. Então ali as casas de bombas não deram conta de jogar água. Elas estavam funcionando no início do evento, né? E estavam jogando água para fora. Só que entrou muita água Se e começou... a comporta tivesse funcionado, E não precisava casa Então, de se a bomba. comporta tivesse funcionado, se a Desculpa, casa de bomba uma tivesse funcionado. comporta alagou Porto Alegre? É isso que vocês estão me falando? Sim, foram vários vazamentos, É que uma né? alagou, E principalmente daí alagou essa a casa de comporta aí, Foram todas. a 14, né? Que Sertório. rompeu. É isso. E a casa de bombas, aquela da 3 lá que rompeu Que é do também. PG ali, do centro. Isso, do PG. O PG quase foi pro Igreja saco Nossa também. Senhora das Dores. Eu tinha outra pergunta, mas não vai dar tempo. E daí quando a casa de bomba não funciona e o sistema não expulsa e começa a vir pelo bueiro e aí... Esse negócio de cidades esponjas aí faz sentido? Resposta em 10 segundos. Não. Não, No nosso professor. caso, acho que não. Isso aí tá na moda, mas não é o... Tem uma explicação mais longa, mas assim, deixar virar Porto Alegre uma esponja não vai resolver. Pra o essa problema. cheia, pra esse caso, não funciona. E teve outra de nós já internet. temos várias esponjas que são as várzeas naturais que executaram esse papel também. Aquele negócio que falam de fazer um negócio pra Lagoa dos Patos. Não faz... Assim, Nem nenhum sentido? Não, nas nossas avaliações Prioridade preliminares... baixa. Prioridade baixa. Vocês topam vir aqui outro dia? Todos sim, vocês? ficamos à disposição. Ok, então tá, porque hoje acabou, que ficou de pergunta aqui da audiência também, enfim, é interessantíssimo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês fazer a chamada aqui, Fernando Dornelles, Rodrigo Paiva, Anderson Ruhoff e Matheus Sampaio, é isso? Acertei? Isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu, voltem sempre aqui, Valeu tá? aí, gente. Valeu.